Vocês imaginem as circunstâncias que eu me encontro. Eu passo os olhos nesse grupo e vejo aqui mais de uma dezena de pessoas com melhores condições do que eu de falar sobre Cortez Pereira. E eu não estou falando apenas dos filhos que estão aqui, eu não estou falando apenas dos auxiliares, que foram auxiliares do seu governo, como estou vendo aqui. É porque, na verdade, as novas gerações precisam ter notícia disso para que se comprometam em procurar seguir caminhos semelhantes ao de Cortez Pereira. Jojó, tem mais alguém aqui da nossa turma? Só nós dois. Mas alunos dele na faculdade de Direito, teve mais alguém aqui? Armando foi aluno dele. Adilson foi não. Estava bem servido também. Muito bem. Quando o Jojó me chamou, a minha primeira sensação, senhor arcebispo, foi dizer: Domine, não sou digno. Mas fui refletir e agradecer a Deus a oportunidade de compartilhar com vocês uma percepção de Cortez Pereira, que é a minha, quando sei que inúmeras outras estão aqui. Edgar, que me honra, me dá uma grande satisfação, foi presidir a Casol no início do governo, na primeira turma. Genibaldo Barro foi secretário de Saúde. E por aí fomos. Otto Santana, Getúlio Nóbrega, que deve estar chegando. Se não chegar, leva falta. Foram pessoas que estavam ali naquele momento. E o que eu estou me contendo aqui para não antecipar as coisas e falar sobre uma das obras dele, onde ele lidou com o intangível. Ele lidou com o tangível em vários aspectos inovadores, inaugurais, mas há um em que ele lidou com o intangível, que foi a formação de quadros dirigentes para o desenvolvimento, realizada aqui, no pé do Morro de Ponta Negra, na casa de hóspedes, naquele vizinho ao centro de treinamento da Arquidiocese. Aqui está Arthur Marinho, meu primo, meu compadre, meu amigo, que junto com Otto, Getúlio Nóbrega, Marlúcia Saldanha, Marco Antônio Rocha, mais um timaço aí que esteve lá. Eu quero declarar um certo pudor que eu era o caçula. É inacreditável, mas eu já fui caçula. Quando o Jojó me convidou, eu também pensei, ela depois disse, me deu o título. Como é que eu vou nominar esse esforço de compartilhar com vocês a minha percepção de quem foi Cortez Pereira e o que foi Cortez Pereira no Rio Grande do Norte? Aí me ocorreu que está na hora da gente ir em busca do campo semântico de certas palavras e usá-lo com mais precisão, com certos ajustes. E um deles é utopia. E eu chamei de utopia necessária, porque sem ela, nós estamos condenados a viver a situação que estamos vivendo hoje. Porque utopia é exatamente o lugar que não existe ainda. Quando pega-se a palavra e tira o prefixo de negação, que é u, e se chega a topos depois, você tem o lugar que não existe, o topos. Mas quando você quer, visualiza, quer, sonha e leva com você outras pessoas, então você transforma a utopia em algo que se realiza. E o que Cortez fez foi buscar contaminar com a semente da utopia o estado do Rio Grande do Norte como um todo.
ele determinou-se a reinventar o Rio Grande do Norte. E aí, para a gente saber de onde é que veio essa força, essa ideia, nós temos, Genibaldo e Lalinha, que fazer uma viagem à República Separatista de Currais Novos. Lá que ele define assim, fala Cortês Pereira. Currais Novos, de Novos Currais, nasceu da luta de portugueses vencendo as dificuldades dos sertões, graças ao apoio do gado, que era alimento, abrigo, meio de transporte e de trabalho, e ainda fonte de renda. Sem gado não teria sido possível viver no Seridó daquele tempo. Cidade cercada de serras, talvez a terra mais hostil de todo o Nordeste. O Seridó é fogo. São mais de 3.000 horas de sol cada ano, matando tudo de sede. A terra parece até filha de retirante. Essa é fantástica. A terra parece até filha de retirante. Magra, sem carne, com ossos de pedra rasgando a pele e aparecendo rochas agressivas, desnundadas pela erosão. Quer dizer, você olhar para o cristalino que ali é aflorante e ver essa poesia, este é Cortês Pereira. Ele não foi, ele é até hoje. E isso inspirou, inclusive, a visão que ele tinha do Rio Grande do Norte e que foi base para o que ele pensou sobre o Rio Grande do Norte. Ele vendo o que era a sua terra, ele vendo os desafios dali, ele chegou a um ponto curiosíssimo. Ele vê o Rio Grande do Norte com 60% de cristalino, 40% de bacia sedimentar, e ali, no Seridó, no Currais Novos, aquilo aflorante. Vendo aquela circunstância, Cortês nasce em 1924, era um 17 de outubro, fazia 7 anos da Revolução Soviética. 17 de outubro. E ele disse que foi um menino triste. Talvez marcado pela perda da mãe com 40 dias de nascido, mas recebendo a graça de Deus de uma outra mãe, que foi quem o criou, que ele chamava de mãe, chamou até o fim. E filho de Vivaldo, católico, com convicção, com comunhão diária, com oração permanente. Mas a imagem da vitalidade que ele olhava, ele se diz o menino triste, ele se diz o menino meio distante, ele se diz que foi um menino meio até indiferente, sentado numa calçada e vendo as proezas do irmão Armando, mais velho, que era exatamente o oposto de tudo que ele, quer dizer, que era exatamente o que ele não era. Diz ele, Armando era bonito, Armando era forte, Armando aprontava todas. Lembra-se, ele sugere até que Armando pode ter servido, ou poderia servir de inspiração para Zé Bezerra Gomes ao escrever Os Brutos, que era aquele tipo de personagem. Mas esse irmão, ele perde. Quando ele tinha 16 ou 17 anos, o irmão morre de tifo. E Cortês Pereira sai daí. E agora vem as coisas singulares na vida de Cortês. O homem que inspirou uma possível vocação religiosa em Cortês Pereira tinha o nome de um pecador clássico. Chamava-se Casanova. Você imagine que era um frade, assim como o Frei Damião, diz ele, diz Cortês, impressionava mais pela figura do que pelo que dizia, porque ninguém entendia direito o que ele dizia. Mas ele levava multidões com ele, fazendo as pregações no final dos anos 20, início dos anos 30, pelo Seridó afora. Frei Casanova. E agora eu não sei
se os que estão aqui, a começar do senhor arcebispo, são, como eu, católicos e conhecem a igreja local, não sei se sabem que Frei Casanova inspirou a vocação religiosa dele e ele tomou um ITA em Natal para ir para Recife. E quem o conduziu ao mosteiro carmelita, na Igreja do Carmo, em Recife, foi o então padre Antônio Barros, depois Monsenhor, e durante décadas fez o bem e pastoreou São José de Mipibu. E aí vocês imaginam, ainda é Cortês falando, que foi para aquele menino que era triste, meio indiferente, meio distante, e viver num convento com pouco mais de 10 anos de idade, 10, 12 anos. E ele dizia, aqueles corredores, aquele silêncio, e aqueles monges se penitenciando de pecados que não cometeram. E as noites de sexta-feira com o ofício do De Profundis. E o sentimento dele, ele disse que a tristeza foi multiplicada por muito. Eu aqui para nós quero dizer que não sei como ele escapou. Porque tinha todos os motivos, se fosse hoje em dia, misturava bullying com depressão e nós não íamos ter Cortês. Mas ele faz um outro registro, e eu vou terminando daqui a pouco essa parte mais sofrida, ou pelo menos triste, para caminhar para a maravilhosa vida de um homem realizador que foi Cortês. Ele diz que tem 2 fatos que o tocaram profundamente. Marcas que ele disse, eu fui ferrado por essas memórias. Primeiro foi a Revolução de 30, ele tinha 6 anos. Na Revolução de 30, o pai tinha sido eleito, deputado, tinha tomado posse há 4 ou 5 dias, quando houve a Revolução. E o pai perde o mandato. Coisa que também no mesmo dia aconteceu com o Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo. Porque eram perrepistas. E a Revolução de 30 foi vitoriosa. Ele resiste a lembrar-se do contraste, da alegria dos vitoriosos pela Revolução na rua e da profunda tristeza que estava dentro da casa dele, olhando pelas frestas das janelas. Vocês podem pensar que eu não estou fazendo nada, eu estou contando o que ele escreveu. O que ele descreveu, não, o que ele declarou numa entrevista ao Memória Viva, a Carlos Lira, que, entre outras entrevistas, foi compilada aqui por Armando Holanda e por Jojó, e Armando teve a gentileza de me ofertar esse livro logo que eu fui convidado para fazer essa palestra. Então, o que eu estou descrevendo aqui é o que ele próprio, Cortês, disse a Carlos Lira. E aí ele chega ao convento e Carlos Lira pergunta, e aí, suas leituras eram várias? Não, eu tinha leitura absolutamente que não era restrita, não, era dirigida. E aí o primeiro encanto místico de Cortês é com Santa Teresa d'Ávila. E, lembremos, estava no mosteiro carmelita. Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, que depois ele veio perceber que Santo Agostinho trouxe Platão para o mundo daquela época. Tinha sido o bispo de Hipona que tinha trazido Platão para aquele momento. Ele também descobre São Tomás de Aquino e sentiu depois que São Tomás de Aquino tinha feito o mesmo em boa parte com Aristóteles. E aí ele se refere a um mestre do direito, Rudolf Ehring, que no livro A Finalidade do Direito, quando ele publicou, ele disse, se eu tivesse conhecido antes Tomás de Aquino, eu não tinha escrito o livro, porque eu, quando vejo que o que escrevi, ele já tinha antecipado em muitos séculos. E aí, Jojó e eu recebemos Armando, recebemos na Faculdade de Direito Hegel, Marx, Engels e Feuerbach. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês uma história com Feuerbach.
Eu quero dizer que eu, na faculdade de Direito, eu tinha um pouco menos de censura do que tenho hoje. O meu superego era um pouco mais atrofiado. E eu gravava, eu não, de Jair Dantas Pereira de Macedo, queridíssimo amigo, que nos deixou muito novo, gravarmos as aulas de Cortês. Primeiro porque eram peças fantásticas. As imagens, tudo aquilo. Gravávamos num equipamento novíssimo, com artefato que era a última tecnologia. Fita cassete. A gente ri hoje, né? Fita cassete. A gente gravava aquilo, de Jair era a única pessoa que eu conhecia que tinha um gravador com fita cassete, e depois íamos para a casa dele e ficávamos ouvindo aquilo e começamos a criar um programa que era um programa de horóscopo chamado Professor Asteroide. Professor Asteroide era eu e falava sobre os professores colocando codinome, como se tivesse escrito cartas de consulta, e eu respondia como astrólogo. E aí os nomes eram, Múcio Ribeiro Dantas era elegante erudito. Caro elegante erudito, você me consulta sobre isso. Aí fazíamos miséria naquilo ali. Normalmente no fim de semana e na segunda-feira a festa era ouvir aquilo cedo no diretório, depois da primeira aula. O único professor que fazia questão de ir para lá, sentar e ouvir, Cortês Pereira. E um dia ele não escapou. Ele estava dando aula e aí falou sobre Feuerbach. E disse que para Feuerbach Deus seria como que a projeção que nele era feita pelo homem de suas melhores virtudes e que ele projetava nesse ser superior e que adorava. E que, na verdade, Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus. E ele narrava isso, ensinando e tal. Neste dia, ele gravou, quando ele disse para Feuerbach, Deus seria, e continuou e tal, foi gravado. Lá na frente, já perto do fim da aula, ele quis dar um exemplo. Disse, uma pessoa como eu, que dirige o Banco do Nordeste, aí eu juntei as duas coisas, e na segunda-feira de manhã, o professor Asteroide apresentava Cortês Pereira dizendo, para Feuerbach, Deus seria o Banco do Nordeste. Quer dizer, vocês estão vendo que fake news, montagem, essas coisas, é um pouco mais antigo do que a gente imagina. Agora, eu queria chegar aqui para atuações de Cortês Pereira na Assembleia e Cortês Pereira no Senado. Ele assume a Assembleia, ele foi eleito 3 vezes deputado, mas a primeira ainda era estudante de Direito. E umas coisas fantásticas que o mundo perdeu. O pai disse, este ano, nesta eleição, você está proibido de ter votos em Currais Novos. Porque aqui o candidato vai ser Dr. Mariano Coelho. Ponto. Perfeito. E ele sai em busca, com o apoio de Rainel Pereira, primo, ele sai em busca dos apoios da articulação, e o pai ajudou para fazer os votos fora de Currais Novos. Quando abrem-se as urnas, vocês se lembrem, não era somente que não era eletrônico, não. É que, e não tinha fraude, é que havia cédula depositada no envelope com o nome do candidato. O nome já vinha impresso. Se você era meu correligionário, eu entregava. Cortezinho, está aqui. E você vai no dia e bota na... Conta até um fato aqui no Rio Grande do Norte, que eu positivamente não acredito, mas que aconteceu com um famoso chefe político, em que ele chamou os moradores da fazenda dele, ali e assine. Aí o cara chamou, pois não, fulano, eu ia dizendo o nome. Aí foi lá, assinou, pronto, pode ir embora. Se eu votei, já votou. E eu votei em quem? O voto é secreto, você sabe disso. Eu não vou dizer o nome, não. Mas, talvez eu corresse o risco de dizer a patente, digamos assim. Mas, essas cédulas distribuídas, as urnas são apuradas, são abertas, os votos são contados,
E para a indignação de Vivaldo Pereira, Cortês teve 11 votos em Currais Novos. Isso era inaceitável. Era para não ter nenhum. E Vivaldo só sossegou quando evidenciou-se que os 11 votos tinham sido dados. 9 pela família do Dr. Mariano. E 2, um da madrasta dele, Cortês, e o outro de uma senhora que trabalhava na casa havia 30 anos. Aí, vejam que um tempo desse está perdido. Ninguém se lembra disso. Meu amigo Carlos Eduardo, alegria lhe ver, muito obrigado pela presença. Que nada. O trânsito de Natal. Precisamos de um prefeito. Estou brincando com meu caro amigo prefeito Álvaro Dias, que eu respeito muito, porque Carlos Eduardo eu também conheço de perto. Muito bem. E a vice-prefeita, que está aqui. Agora, ele chega na faculdade de Direito, por concurso, para professor de Filosofia do Direito. A Faculdade de Direito é ali na Ribeira, no antigo grupo Augusto Severo, né, Carlos Gomes? Era uma coisa extraordinária. A galeria de tipos que tinha ali dentro, hein, Margarida? Era uma coisa fantástica. E os tipos não eram só os alunos, não, eram os professores também. Meu caro Arthur Marinho me conta uma história extraordinária. Carlos Augusto Caldas da Silva saía todo dia ali, depois da primeira aula, para a cantina, para tomar um cafezinho, ele e o professor Paulo Viveiros. E vinham batendo papo, ficavam ali na cantina. E quando chegava o cafezinho, Carlos Augusto sempre pegava a colherzinha dele, mexia o café de Paulo Viveiros antes de mexer o dele. E Paulo todo dia recebia essa deferência, até que um dia disse: ô Carlos Augusto, por que é que você, rapaz, eu lhe agradeço muito, você tem a gentileza de mexer primeiro o meu café? Isso é para esterilizar a colher. A faculdade era isso. E chega o professor Cortês Pereira para substituir um grande professor, desembargador, renomado, e de uma eloquência um tanto gorgórica, digamos assim, mas muito eloquente, e que nas suas inflexões, na sua prosódia, ele inspirava e a turma gostava de aplaudir. Então, no meio da aula, ele dizia: e Alexandre cavalgando o corcel da cultura helênica. Aí a turma, Isso era uma brincadeira constante. Chega Cortês Pereira para ensinar a mesma disciplina. E diz o seguinte: aqui nós vamos estudar, nós vamos aprender juntos, etc, etc, etc. Mas não são requeridos, nem admitidos, nem aplausos, e olha o que diz em seguida: nem aplausos, nem manifestações em contrário. Teve o cuidado, teve a precaução de sair do cenário onde estava colocado o outro professor. No Banco do Nordeste, em que ele chega, deixa eu falar um pouquinho dele no Senado e aqui na Assembleia. Na Assembleia, bom, Cortês ainda era estudante quando assumiu o mandato a primeira vez na Assembleia. E Cortês recebe o anel de formatura dado por um grupo de humildes funcionários do antigo Departamento de Saneamento do Estado. Informa aos mais novos que nós não tínhamos as secretarias nem as empresas de economia mista. Havia o governador, havia o secretário-geral e havia os diretores de departamento. Departamento da Saúde, Departamento da Educação, Departamento do Saneamento. Esses funcionários do saneamento chamados diaristas, estavam excluídos de todos os benefícios previdenciários, trabalhistas, etc.,
E era, na verdade, o pessoal mais humilde que mais trabalhava. E foram procurá-lo para que ele, como deputado, tomasse conhecimento da questão. Tomou conhecimento, levou para a Assembleia, capitaneou o movimento e os deputados aprovaram a regularização dos direitos e asseguraram os direitos a esses servidores, que entregaram a ele, imagine a cota, o sacrifício de cada um desses humildes servidores para comprar o anel de grau de Cortez Pereira. Outro gesto, e aí veja como a coisa, há uma ampliação sociológica, mas a coisa continua. Cortez é senador da República, era suplente de Dinarte, assumiu algumas vezes, 3 ou 4, o mandato de senador. Numa delas, ele foi procurado por um funcionário que era do Estado e que estava no Senado há muitos anos, dizendo que havia uma profunda injustiça com os chamados avulsos, que era a categoria de uns funcionários que não tinham também classificação, não estavam dentro, e era quem mais trabalhava no Senado. Porque, digamos assim, a elite, do ponto de vista dos ganhos financeiros, dos melhores salários, não precisava trabalhar porque todos tinham um padrinho que na época se chamava Pistolão. Era um nome que depois ficou até famoso no Brasil. Quem tinha um pistola... Bom, aí, esses não trabalhavam e ganhavam muito bem. E os diaristas eram castigados. Dinarte, que estava no Rio, passa em Brasília, em 62, 63, e ele diz a Dinarte que vai apresentar o problema na tribuna do Senado. Dinarte disse: Cortez, isso que você está dizendo é absolutamente verdade. É injusto isso, é um absurdo, é inaceitável, mas este é um assunto aqui que ninguém é muito sensível. Não se pode tratar desse assunto aqui. Ele disse: mas eu vou apresentar a si mesmo. Um dia ele está no plenário, palavras dele, o todo-poderoso Áureo de Moura Andrade, que eu não sei se sabem, foi aquele que declarou vaga à presidência da República para poder ser deposto João Goulart. Mas Áureo de Moura Andrade desce, ele era presidente do Senado, desce de lá, senta-se ao lado de Cortez no plenário e diz: senador, eu estava imaginando que seria muito bom o senhor fazer uma viagem pela Europa, visitar vários projetos interessantes, vários lugares, tem experiências, algumas que o senhor pode adaptar para o Nordeste. E ele disse: a ideia é muito boa, senador. Eu gosto, a ideia é muito boa. Pois é, com isso a gente tentaria também evitar tratar aqui esse assunto dos diaristas, porque, vocês vejam, a coisa era explícita. Ele agradeceu muito, foi para a tribuna e defendeu o assunto, levou a voto, mas enquanto ele fazia o discurso, o Áureo de Moura Andrade se dirigia a ele com o nome dele trocado. Cortez Miranda, era uma coisa assim, para desmoralizá-lo. E ele, aquela figura, nós conhecemos, pai de vocês, chegava e dizia: e o senhor é Áureo do quê? Você imagina, o presidente do Senado. Com isso, ele foi levando, aprovou o que queria. Mas a coisa mais impressionante, que até hoje é desconhecido de mim, pelo menos, é que ele estava numa fila para comprar pão, absolutamente prosaico, numa fila para comprar pão em Recife, e começa a bater papo com o senhor, que era, ele descobriu depois, major do Exército. E o senhor chamou para tomar um copo na casa desse major, no dia seguinte, que era carnaval, e ele foi. E lá o major disse: senador, está se passando uma coisa inacreditável no Brasil. O Departamento de Estado americano fez um contrato agora para fazer um levantamento aerofotogramétrico de todo o Nordeste e o governo brasileiro não tem acesso aos originais
e para poder ceder as cópias a um terceiro, tem que ter autorização do Departamento de Estado americano. Isso estava caminhando na surdina. Ninguém tinha a menor ideia disso. Ele levou ao Senado, fez a denúncia e o projeto foi abortado. Ninguém no Rio Grande do Norte até hoje tinha me dado notícia disso. Uma questão grave de segurança nacional. Mas no Banco do Nordeste, ele, como negociador que era um bom negociador para esses assuntos, daqui a pouco nós veremos, para esses assuntos macro, ele, representando o Banco do Nordeste no Conselho da Sudene, faz uma negociação importantíssima entre o Banco do Nordeste e o financiamento do Banco do Nordeste no projeto de irrigação do Boqueirão. Com isso, ele se credencia muito junto às duas instituições. E depois vira diretor do Banco do Nordeste, faz uma viagem à Europa, e quando ele volta dessa viagem, ele visitou Israel, Espanha, Itália. E quando ele volta dessa viagem, com a permissão das senhoras e dos senhores, eu preciso só do microfone de volta aqui. O microfone está sendo inaugurado hoje. Viu? Mas está funcionando. E bem, né? Tá. Muito obrigado. Quando ele volta, ele faz na Faculdade de Direito uma palestra, informando o que tinha visto. Cortez não era governador, Cortez era professor de Direito. Professor Joanilson de Paula Rego. Muito bem-vindo, professor. E nessa palestra, ele dá notícia do que viu em Israel, a experiência dos kibbutz, do Moshav, que era um sistema de propriedade diferente, mas de produção e de gestão daqueles empreendimentos de forma autônoma. Viu na Espanha uma coisa curiosa, que era a necessidade de você reunir pequenas propriedades que vinham passando por herança há séculos. E você, para poder ter um projeto de maior consistência, de maior peso, precisava unir essas propriedades, o que era o inverso de uma reforma agrária, onde você distribuiria grandes lotes, quer dizer, desmembraria os grandes lotes para fazer isso. Na França, ele vai para a faculdade, ele faz a viagem, vai para a faculdade de Direito e vai dar notícia do que viu na França de tecnologia que era revolucionária, para aproveitar as águas do degelo do Pirineus. Então, com isso tudo, e nesse momento, ele lamenta, mas sempre quis ser governador do Rio Grande do Norte e terminei sendo da forma que não queria, que foi o primeiro governador indicado pelo regime militar. E ele assume. E ao chegar aqui, indicado governador, vive uma experiência única. Foi saudado por alguém que nunca fez isso com mais ninguém, nem antes nem depois. Luiz da Câmara Cascudo. Cascudo saudar um novo governador é alguma coisa. Ele era muito amigo de Silvio Pedrosa, ele fazia viagens com Silvio, mas saudar um novo governador que estava chegando foi uma coisa inusitada e Cortez jamais esqueceu disso. Escolhido governador, ele passa a esquematizar planos, principalmente para a atividade do setor primário. E ele entendia o seguinte, é ele que diz: é no setor primário que deve ter início todo o esforço racional de desenvolvimento. Nós não podemos fazer avaliação de ninguém sem considerar o contexto histórico, político, social, econômico, geográfico em que isso aconteceu. Neste momento, nós estamos no final dos anos 70 para começar 71. Essa análise dele era de que ele entendia que ali deveria estar, começar no campo e criar junto a cada centro de produção daquele um mínimo de industrialização. Já industriar, já beneficiar, já agregar valor àqueles bens que eram produzidos ali. E aí ele reúne uma equipe de governo, 80% dos seus auxiliares na universidade. Secretários de Estado, eu estou com 2 aqui, se eu não estou enganado, se tem mais alguém. Administração, professor Joanilson de Paula Rego, que está ali,
e o secretário de Saúde, Genibaldo Barros, que está ali. Você veja o risco de você falar sobre o personagem histórico com as testemunhas vivas olhando para você. Não é mole, não. E eu não combinei com ninguém o que é que farão se eu começar a sair. Bom, deixa para lá. Ele reúne essa equipe de governo, de novo em Ponta Negra, Dom Jaime. Reúne, traz a Fundação Getúlio Vargas para dar um curso. E sabe quem ele convida para o curso? O presidente do Tribunal de Justiça e o líder da oposição, deputado Delcio. Ele convida para participar do curso de formação, de integração da sua equipe de governo, o líder da oposição. Gente, a obsessão de Cortez Pereira pelo Novo, o desassombro com que ele encarava o Novo, o inaugural, é inacreditável em vários aspectos. E aí assume o governo. E agora vamos chegar em pontos que são sensíveis, críticos, mas precisam ser enfrentados com todo carinho. Dificilmente nós teremos outro governante do Rio Grande do Norte, dificilmente, com a capacidade de sonhar e pensar o novo de Cortez Pereira. A inovação, o macro, a visão do conjunto, do que pode ser feito, de entender que o futuro não deve se procurar adivinhar, mas se deve construir. Isso Cortez Pereira tinha como ninguém. Mas se eu aqui, diante de familiares dele, de grandes amigos dele, e de vocês que me honram e ao Instituto vindo para cá hoje, se eu aqui deixar de mencionar o que estava na origem, o que esteve na origem das dificuldades que ele enfrentou, porque as possibilidades eram enormes, mas ele tinha suas dificuldades. E uma delas era crucial. Ele não tinha a menor paciência com o dia a dia da política, com o varejo da política. Receber o prefeito de Baixa dos Bodes era uma tortura para ele. As coisas que trazia, a falta de perspectiva, ele não tinha paciência para isso. E aí, a sustentação política ficou difícil, muito difícil. A oposição era profissional. Nós estamos falando de uma oposição de Aloysio, de Aguinaldo, de Homem Madruga. Vejam bem, pessoas experientes e que sabiam apontar essas coisas. Você conhece bem isso? Pois bem, essas dificuldades existiam. E eram graves. Mas Cortez inovou em tudo isso e inovou em outra coisa também. Cortez dizia que era ele e ela. Ou então, ele dizia, com mais justiça, é ela e ele. Ou seja, quando hoje você vê a mulher do presidente da República, do governador do Estado, acompanhando em vários lugares, estando presente, é a coisa mais natural do mundo e é a prova de que o homem está valorizando adequadamente a presença feminina. E o perfil de liderança feminino, nós sabemos que ele é muito requerido nos dias de hoje. A mulher lida muito melhor com a escassez do que o homem. Basta ir para o supermercado, o pessoal de classe média, para você ver a quantidade de besteira que o homem compra. A mulher lida muito melhor com a escassez. A mulher lida muito melhor com conflitos. A mulher sabe que só deve mostrar força quando é necessário. Não sai fazendo exibição de força. Mas se o momento é crítico, cresce. Alguém que já viu uma mãe com um filho com paralisia cerebral sabe do que eu estou falando. Da força que essa mulher tem. Começa com o bebê e esse bebê vai crescendo, já é um adolescente e ela continua, por magrinha que seja,
com força para carregar esse filho. Então, Cortês também inovou nesse aspecto com a senhora Aida Ramalho Cortês Pérez, mãe de vocês. E foi um exemplo poderoso. E como tudo que é inovador, inovação é uma questão inerentemente política, porque a inovação altera relações de poder. E a proeminência de Dona Aida alterou relações de poder. Mas Cortês inovou ao ponto também de chamar para ser o primeiro chefe, o primeiro assessor de imprensa de comunicação, quem? O mais tradicional bacural disponível no Rio Grande do Norte da imprensa, Cassiano Arruda Câmara. Vocês imaginem o choque do camarada que era o chefe geral, editor de Tribuna do Norte, com Aguinaldo. Cortês assume, indicado pelo outro lado, e chama Cassiano. Gente, vamos parar e olhar a perspectiva histórica. Esse homem não veio a passeio. Ele veio para tornar as coisas diferentes. Pagou um preço altíssimo. Eu aqui não vou entrar porque Cascudo repetia acho que é o Luiz Azevedo. As amargas, não. Quem é? Álvaro. As amargas, não. E isso aí foi, realmente, é um momento de sofrimento profundo da família e tal, e não é agora que nós vamos tratar disso. A história já tratou e Cortês está absolvido. Mas eu termino dizendo a vocês que essa genialidade dele no atacado e a dificuldade de lidar com o varejo é uma coisa que a gente ainda vê hoje. Eu sou consultor de organizações há alguns anos, algumas décadas, no setor público e no setor privado. E é curioso como em ambos as esferas, nas duas esferas, se entende que política prejudica a técnica, que a técnica identifica as coisas que devem ser feitas, mas que o processo político prejudica, impede que vá à prática. Esse equívoco é muito grave. Por quê? Porque, primeiro, se você tira o processo político, você tem, literalmente, uma barbárie definida pela ditadura, que ditadura é barbárie. Claro que na nossa vida, todo passo que você dá na direção da liberdade, você diminui a sua segurança. E sempre que você amplia a sua segurança, você diminui a sua liberdade. Vejam que o Estado é uma criação para nos dar mais segurança. E ao criar o Estado para nos dar mais segurança, você abre mão de parte da sua liberdade, em que você tem autonomia, mas que você não tem soberania. E Cortês, com essa dificuldade de lidar com técnica e com política, viveu essas circunstâncias de constrangimento. Mas agora, eu estou exatamente no padrão de aula, 40 minutos. Já está fazendo 50. Mas agora eu chego para contar outra história a vocês que eu vivi e que mostra que política está em todo canto, inclusive na presidência dos Estados Unidos. Eu estava acompanhando o primeiro-ministro de Angola, que era meu cliente, numa reunião de chefes de Estado e chefes de governo da África, em Richmond, nos Estados Unidos. E Angola vivia uma guerra civil em que você tinha um governo que estava em guerra com um grupo de rebeldes liderados por um cidadão chamado Jonas Savimbi. E nós fomos para Richmond, inclusive, na tentativa das negociações finais de conseguir que Angola tivesse assento na ONU, que não tinha na época, porque se acreditava que o governo, etc. Bom, e estava tudo certo para o Conselho de Segurança da ONU, no dia seguinte, votar
a condenação de Jonas Savimbi no nível igual ao que estava condenado Saddam Hussein. Isso era importantíssimo do ponto de vista político para Angola se sentir mais segura e se aproximar mais do assento na ONU. E de noite chega um telefonema de uma pessoa de um escritório que havia sido contratado em Washington, dizendo: o presidente Clinton decidiu vetar a condenação de Savimbi. Mas tinha sido negociado, estava tudo certo. E aí vamos saber por quê. E no dia seguinte vem a notícia. Obrigado. E a notícia é a seguinte: Clinton havia herdado de Bush pai, você vê que maldade dos Bush vem bem. Ele havia herdado um orçamento inviável e estava negociando com os senadores, inclusive republicanos, a aprovação de uma nova proposta de orçamento que permitisse ele governar. Quando ele ligou para um determinado senador republicano, ele disse: presidente, eu não posso votar com o senhor, porque a sua embaixadora, Jane Kirkpatrick, junto ao Conselho de Segurança, amanhã vai votar pela condenação de um amigo da democracia, de um homem da liberdade, Jonas Savimbi, contra os comunistas que estão em Angola. Bill Clinton disse: não vai mais. Eu vou dizer a ela para vetar essa condenação. E vetou. Então, vocês estão vendo que política não acontece um caso desse na Baixa dos Bodes, porque na Baixa do Bode não tem a ONU. E nem acontece a mudança da diretora do grupo escolar de Baixa dos Bodes, porque não tem grupo escolar na ONU. Ou seja, é na política que as coisas são feitas. Desfeitas, reconstruídas. E Cortez, é muito interessante o que eu vou contar agora e encerro. 3 casos rapidíssimos. O primeiro, Cortez vai com um empresário, um barão, não sei o que andava por aqui fazendo os investimentos. E eu tinha sido aluno de Cortez e já era, com um pouco mais de 30 anos, secretário de Indústria e Comércio. E o professor, ex-governador, liga dizendo que vai lá perfeitamente, professor. Chega lá com este senhor, que era um empresário, investidor, que chega com uma proposta, o investidor, que eu disse: professor, é impossível que o Estado aceite essa condição. Ele disse: não, tem razão. Mas não foi isso que você me disse que ia fazer, fulano. Eu disse: não, mas é preciso fazer e tal. E foi opondo muita resistência. Ele olhou para ele e disse na minha frente: em respeito ao meu ex-aluno e ao secretário, eu considero rasgada a procuração que você me deu para cuidar dos seus interesses do Rio Grande do Norte. Fechou o assunto e foi embora. Foram embora os dois. O outro momento, Cortez governador, chega um grupo da Bahia. Se vocês pensam que hoje um grupo de artistas de teatro da Bahia pode chamar atenção, vocês imaginem o que chamava atenção em 1972. Trazendo a peça Macbeth. Nessa época, eu era monitor de economia de Getúlio Nóbrega, que está sentado ali, bem quietinho. Getúlio Alves da Nóbrega. E, de vez em quando, ele, para dar aula, me procurava, eu não estava. Nesse dia, ele me encontrou junto com esse pessoal desse grupo da Bahia. Marinho, o que é que você está fazendo aí? Não, tem o teatro e tal, não sei o quê. Muito bem. Este grupo vai visitar o governador. Gente, foi a primeira vez que eu vi um trans. Esse grupo tinha 2. 72. Agora, a gradação era interessantíssima, porque você tinha de todos os tipos do ser humano. E a peça Macbeth foi apresentada, inclusive, no Forte dos Reis Magos, que foi um evento fantástico. Luz, sombra, eles andavam por ali apresentando a peça, que cai muito bem no cenário daquele ali. Chegava-se a emocionar, a meter medo. E o grupo fez um show aí, vão visitar o governador no palácio. E com seus trajes usuais. Quem foi que disse que o chefe da Casa Militar deixava entrar? Mas não deixava.
E o governador não sabia. Até que alguém foi lá, eu não me lembro quem, e disse a ele. Ele disse, não é possível. Aí chamou, não foi o chefe da Casa Militar que ele chamou, mas chamou o Edmilson, que era, eu acho que era chefe da Casa Militar, agora também, né? Edmilson Holanda. Chamou e disse, chame os rapazes para cá. Aí eu disse, governador, não são bem rapazes. Muito bem. Sabe o que ele fez? Recebeu no palácio e no dia seguinte foram tomar café na casa do governador. Este era Cortez Pereira. Com um detalhe, na hora que recebeu no palácio, ainda disse de cor alguns trechos da peça Macbeth. Esse era o governador. E por último, eu quero dizer a vocês que agora nós estamos aqui num bate-papo sobre Cortez Pereira, sobre nós mesmos e sobre o futuro que nós temos o dever de construir hoje, que é a única forma de reverenciarmos e homenagearmos José Cortez Pereira de Araújo. Muito obrigado. Este era o meu professor Cortez Pereira. O cidadão que ministrava aula na nossa turma, uma turma de moleques, diga-se de passagem, 60 alunos, foi a maior turma que passou naquele dia. E se caísse um alfinete no chão, nós o víamos. Porque ele prendia a atenção de todo mundo. Não é fácil falar sobre o professor Cortez, mas Marinho o fez muito bem. Marinho pintou com palavras quem era o professor Cortez Pereira. Ricardo Sobral, nosso confrade, sugeriu que o professor Cortez fosse homenageado por este instituto em 3 momentos. Esse primeiro com Marinho, que foi brilhante, o segundo com Ney Lopes e o terceiro com outra pessoa que Ricardo sugeriu. Nós vamos estudar porque a Quinta Cultural hoje é um programa muito procurado. Nós estamos lotados até o final de agosto. Mas o professor merece todas as homenagens e enquanto eu for presidente desse instituto, ele será homenageado. Eu agradeço a presença de todos. O ano que vem é o centenário dele. Então, já está reservado aí. E quem tiver alguma pergunta para fazer, é a hora. Alguém tem alguma observação, uma pergunta, um questionamento? Eu tenho. Assis. Parabenizar Marinho pela brilhante exposição, não é? Cortez Pereira, todos nós aqui sabemos, convivemos e sentimos. Ele abriu ou ampliou os horizontes da criatividade. O governo de Cortez Pereira foi um governo de criatividade. Apenas eu gostaria de fazer um registro. Em 1967, o governo federal aprovou o Decreto-Lei 200, que traçava os princípios da administração pública. E, encabeçando esses princípios, o planejamento, a seguir a coordenação, a descentralização de competências, o controle. Não se conhecia antes de Cortez nenhum esforço, apesar de iniciativas, como o Marinho bem citou, já no governo de Aloysio Alves, de dotar o Estado de uma estrutura de técnicos capazes de ajudar. Mas no governo de Cortez, antes de assumir, ele já organizava cursos, e aí foram as revelações surgindo, e ele colocou os 2 grandes pilares da administração pública. O planejamento, em primeiro lugar, com Marco César Formiga, e a Secretaria da Administração, com o professor Joanilson de Paula Rego.
foram os pilares de sustentação de uma boa administração. Aqui esteve presente também, e eu faço em homenagem, o professor Belmiro Siqueira, que foi o patrono, ou é o patrono da administração brasileira. E a partir daí, Marinho, aquela luta de Cortês pelos mais humildes se consolidou, porque no governo de Cortês, por iniciativa da administração, foi feita a organização dos servidores em categorias distintas, dando-se a todos os servidores avulsos, sem vínculo empregatício, num primeiro momento, a condição de contratados, com direito à sua carteira, com direito à previdência, enfim, nas suas funções mais humildes, mas com a garantia do Estado. Cortês era um homem de visão, repito, ampliou as portas ou os horizontes da criatividade e deu oportunidade a muitos e muitos, eu entre eles, de participar dessa grande equipe. Muito obrigado. Obrigado. É inacreditável o que aconteceu, Josó. Eu estava com todo cuidado para não antecipar as coisas e falar do Titaco Batelli no início, esperar para falar no fim. E termina, que eu terminei sem falar. E eu ia lembrar. Pelo amor de Deus, faz muito bem. Simplesmente ia dizer assim, Maria, se o Titaco Batelli aconteceu no governo de Cortês Pereira, então, por favor, fale sobre isso. E ela mandou, vai ser falado agora. Gente, é o seguinte, imagine o que é reunir ali de novo, na casa de hóspede de Ponta Negra, um grupo de pessoas. Precisava ter 5 anos de formado. Então estava lá Otto Santana, Arthur Marinho de Medeiros, Getúlio Alves da Nóbrega, Marlúcia Saldanha, Marco Antônio Rocha, Onilson Cruz, Dionis, enfim. Adilson Dantas, Baé. Muito bem. Este grupo estava ali reunido em razão do seguinte: um cidadão que nasceu na Rússia no mesmo dia que Cortês nasceu em Currais, chamado Vladimir Lodzinski, que nasceu na Rússia em 17 de outubro, em outubro de 1917, no dia da Revolução. Ele migrou com a família para a Suíça, depois chegou no Brasil, e anticomunista visceral, tornou-se muito amigo de Goberi do Couto e Silva. E como amigo de Goberi, ele advogava o seguinte: não é possível a Sudene continuar financiando projetos se não tiver quadros preparados para gerir esses projetos. E aí, essa ideia de Goberi, essa ideia foi exposta a Goberi, que concordou, colocou a Sudene para fazer isso no Nordeste, e a Sudene articulou, procurou o governador mais destemido que tinha pela região, que era Cortês, e Cortês faz um convênio, Secretaria de Planejamento da Presidência, Sudene e Governo do Rio Grande do Norte. E se coloca no pé do Morro do Careca professores do Instituto Batelli de Genebra, na Suíça. O Instituto Batelli, ele tem sede em Columbus, nos Estados Unidos, e o Centro de Pesquisa da Suíça é um dos mais famosos. Com um detalhe: ele pesquisa desde pedra que veio da Lua até pesquisa social aplicada. Com essa gama com esse espectro de trabalho. Muito bem. Professores das universidades italianas, Luciano Vicentini, etc. Eu não me lembro mais os nomes, Orlandini, e essas pessoas começaram a fazer a dar palestra, a fazer um workshop. E tem um fato, curiosíssimo. Eu me aproximo desse time, Diógenes, presidente da fundação, tinha sido meu professor, e Diógenes disse: não, tem que ter 5 anos de formado. Eu não sabia nem o que era direito, mas queria fazer. Aí, 5 anos de formado, aí eu fui para o governador, pedi uma audiência. Tinha sido meu professor, tinha me dado 2,10, e aí eu fui lá. Ele olhou para mim e disse: Marinho, você está querendo o quê? Você tem que ter 5 anos de formado. Você tem o quê? Eu digo: 5 semanas. Mas foi agora, me formei agora em 72, 6 de dezembro, nós estamos em 73 de janeiro. Ele disse: pois é, você não sabe que não pode? Eu digo: se pudesse, eu não estava aqui, professor. Eu só estou aqui porque não pode. Ele disse: diga a Diógenes que me coloque nisso. E eu entrei nesse time.
Segunda coisa, nós trabalhávamos e fazíamos jogos de simulação, de aplicação de recursos em projetos, que iam por uma máquina pré-diluviana, contemporânea dos Brontossauro Rex, chamada Telex. Ia por Telex para o centro de processamento do Batel em Genebra, no final da tarde. Lá estava amanhecendo o dia, aquilo rodava lá, as simulações, e vinha no outro dia de manhã, a gente chegava lá e recebia isso. Agora, 5, 6 anos, eu tive no ICEAD, na França, fazendo uma reciclagem, e o mesmo procedimento metodológico é feito, só que cada um tem na sua frente um terminal, um notebook. Arthur fez esse mesmo programa em ICEAD, no ICEAD, em Fontainebleau, e sabe, colocava na sua frente o computador e mexia nele, fazia simulações em no time, na hora, era instantâneo. Quem participou deste programa foi na vida, na sequência, pró-reitor da universidade, já era Arthur, virou um dos maiores consultores organizacionais desse país. Getúlio Nóbrega, diretor do Banco de Desenvolvimento, presidente da COSERN, secretário de Indústria e Comércio e presidente do Tribunal de Contas do Estado, professor da universidade o tempo todo. Marco Antônio Rocha, pró-reitor, Marluza Saldanha, secretária de Estado, e por aí foi. Estes quadros, eu olho para vocês e pergunto, qual foi o último governante do Rio Grande do Norte que formou novos quadros dirigentes? Ou na política, ou na gestão? Quem? Essas senhoras e senhores que governaram o Rio Grande do Norte nos últimos 25 anos, 30 anos ou mais, quem eles formaram? Qual foi a preocupação em preparar uma geração para os desafios de um mundo cada vez mais instável no presente e incerto no futuro? Ninguém. E é nessa circunstância que nós estamos, e esta ausência explica muita coisa, inclusive os riscos, Jojó, de entregarmos o Rio Grande do Norte às lagartixas da vida. É uma das causas. É essa, exatamente essa. Espero ter para o Chico Patel. Doutor Getúlio. Só para lembrar que eu fui do orgulho, participei desse grupo de Estado da Negra, e em razão da. Eu quero dizer que com muito orgulho. Está ligado. Tá ligado, pode falar. Bom, participei desse grupo de Ponta Negra e foi uma coisa tão inovadora que o professor Cortez Pereira trouxe para o Estado do Rio Grande do Norte, que foi a primeira vez que a gente ouviu falar em crise de petróleo em 1973. Ninguém no mundo ainda imaginava que o petróleo custava, me lembro, $3,50 por barril. Ele chegou a 110, 120. Mas foi anunciado isso. E outro assunto também, que não se falava em internet, ninguém sabia nem o que era isso. Mas a gente já falava sobre Rede planetária. a elaboração de dados através de computação e essas coisas. Foram realmente uns insights extraordinários que a gente teve e continuou realmente. Integração de conhecimentos. Que tinha o Citac, que era uma subsidiária do INE italiano, que formava os executivos das empresas italianas. E o Instituto Patel da Suíça, que era Perfeito. tecnologia, era isso. Ok. Professor Joanilson. Desculpe. Eu queria só aproveitar o fascínio da hora, porque eu tive que assumir, no final do governo, a Casa Civil. E assim, às 6 horas da tarde, mais ou menos, chegaram os violeiros, 100 violeiros em frente ao palácio, querendo audiência com o Cortez. E a pessoa lá disse, pode subir 5 representantes. Aí eu entrei e disse, Cortez, não seria bom você ir para a sacada?
Aí ele disse, Joanilson, vamos fazer o seguinte, está na hora de arriar a bandeira, os violeiros, a bandeira vai descer e as violas tocando o hino nacional. Foi uma homenagem que eu quero prestar citando isso, não a substância do desenvolvimento, mas a parte lírica daquela pessoa belíssima que foi Cortês Pereira.